7 horas e 19 minutos, mudança na legislação que inibe a corrupção gera preocupação entre especialistas que defenderam e continuam defendendo a lei da ficha limpa. A mudança foi adotada em uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal, como conta o Carlos Silva. Mudanças em uma das principais leis para inibir a corrupção e a má gestão do dinheiro público podem representar um retrocesso nas ações desencadeadas para evitar que maus gestores continuem a exercer mandatos eletivos. Às vésperas do início do recesso no Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Nunes Marques, suspendeu, nesse último sábado, um trecho da lei da ficha limpa que prevê que o prazo de inelegibilidade de 8 anos vale após o cumprimento da pena. A medida cautelar que ainda vai ao plenário da Corte é no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, movida pelo PDT. A decisão de Nunes Marques, recém-chegado no STF, foi tomada às vésperas do recesso do Judiciário, que teve início nesse domingo, e na prática evita que a sanção ultrapasse 8 anos. A decisão vale apenas para as candidaturas das eleições deste ano e que ainda não foram analisadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Isso porque, para o ministro, os efeitos da norma impugnada somente vieram a ser sentidos pelos candidatos de maneira significativa neste pleito. O referido trecho suspenso pelo ministro prevê que são inelegíveis a qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos para o cumprimento da pena por diversos crimes, como abuso de autoridade, crimes eleitorais, lavagem de dinheiro e crimes contra a vida e a dignidade sexual. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Houve mudança, jornalista Beto Almeida, houve reação a essa mudança na legislação que foi instituída para combater a corrupção com o dinheiro público. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, disse ver com perplexidade a decisão do colega ministro Nunes Marques, que alterou o texto da lei da ficha limpa. Marco Aurélio afirmou que não critica o que foi decidido por Marques, pelo colega ministro, por não ter lido a medida, mas disse que acreditava que o assunto já estava superado, visto que o colegiado do Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade dessa lei em 2012. O ministro Marco Aurélio ressaltou ainda que o artigo 16 da Constituição Federal, que prevê que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Jornalista Beto Almeida, parece-me que fica o traço aí de fragilidade da lei da ficha limpa, tão importante para excluir candidatos que já tiveram a oportunidade de administrar o dinheiro público e acabaram cometendo atos de improbidade administrativa que os levaram a ficar sem condições de elegibilidade. Mas aqui e acolá sempre aparece uma interpretação diferente que pode significar retrocesso, atraso em conquistas que a sociedade brasileira teve e tem, como no caso da lei da ficha limpa. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luciano, a princípio você ouvindo, lendo essa informação, a interpretação logo de cara é essa, de que isso fragiliza a lei da ficha limpa, que abre mais uma brecha para que os gestores que descumpriram, né, a lei da ficha limpa sejam, de certo modo, beneficiados. Mas tem dois aspectos aqui que eu acho que vale a pena, Luciano, ressaltar. Um deles isso vale apenas para os atuais, né, nesse processo eleitoral de 2020, que ainda não tiveram os casos analisados pela Justiça Eleitoral ou mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. O segundo aspecto é essa questão de não haver, de fato, uma previsão, um prazo
ou pelo menos uma agilidade. Aí recai sobre o Poder Judiciário a crítica. E o Supremo Tribunal Federal e também o TSE, na realidade, não podem esconder, por exemplo, a lentidão com que eles julgam esses casos. Porque se houvesse também, Luzenor, uma agilidade, uma proação da justiça para julgar os candidatos que caem na lei da ficha limpa, nós não teríamos tantos casos se arrastando por longos anos. E aí o PDT entrou com essa ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, dizendo o seguinte, olha, a partir do momento em que um colegiado, pode ser um TCE, por exemplo, um Tribunal de Contas da União, julga, por exemplo, que o candidato está inserido na lei da ficha limpa, e aí vem depois o julgamento, ele fica literalmente inelegível e pode se tornar inelegível para além dos 8 anos previstos na legislação. Então, na realidade é o seguinte, vamos corrigir, mas vamos também cobrar do judiciário, Lucidor, agilidade. Nós vamos conversar já sobre isso aqui, de prefeitos eleitos que nem sequer conseguiram ser diplomados, ou que foram diplomados, mas que estão solicitando deles, a justiça está solicitando a impugnação do registro. Sabe por quê, Lucidor? Porque eles foram para a eleição, foram submetidos ao teste das urnas e a Justiça Eleitoral não teve agilidade para fazer o julgamento no prazo certo. São 7h25, então vamos fazer o seguinte, Beto Almeida. O Carlos Silva tem informações sobre prefeitos de 7 cidades do Ceará que não foram diplomados e estão impedidos de assumir o mandato no dia 1º de janeiro, porque respondem a denúncias de atos de improbidade administrativa. Os eleitores de 7 cidades do Ceará elegeram os prefeitos, mas não os terão empossados no dia 1º de janeiro de 2021. É o caso dos municípios de Barreira, Caridade, Jaguaruana, Martinópolis, Missão Velha, Pedra Branca e Viçosa do Ceará, onde a Procuradoria Regional Eleitoral pediu e a Justiça acatou o indeferimento do registro dos candidatos eleitos. Com essa decisão, estão, nesse momento, impedidos de assumir os mandatos doutora auxiliadora da cidade de Barreira, Simone Tavares, em Caridade, Roberto da Viúva, em Jaguaruana, James Bell, em Martinópolis, doutor Washington, em Missão Velha, Antônio Góes, em Pedra Branca e Zé Firmino, em Viçosa do Ceará. Os prefeitos eleitos recorrem ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, mas no caso do município de Caridade, Simone Tavares não conseguiu sucesso na ação judicial e os eleitores serão chamados a eleger o novo gestor da cidade. Os municípios que não terão os prefeitos eleitos serão administrados temporariamente pelo presidente da Câmara Municipal. Em outros municípios do Ceará, os eleitores enfrentam também, mesmo com a diplomação dos prefeitos eleitos, incerteza quanto ao cumprimento do mandato a partir do dia 1º de janeiro. Com informações dos bastidores da Justiça Eleitoral, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A cidade de Caridade é a primeira do Ceará que terá uma nova eleição. Wellington Lima. O plenário virtual do Tribunal Superior Eleitoral indeferiu a candidatura da prefeita eleita do município de Caridade, Simone Tavares, do PDT. A candidata teve o registro indeferido pelo TRE Ceará no dia 18 de novembro e 5 dias depois o TRE negou o acórdão, mantendo o indeferimento. A defesa recorreu ao TSE, que concluiu a votação na última sexta-feira. Em parecer, o vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes, recomendou ao TSE a manutenção do indeferimento do registro da candidata. Os ministros decidiram, por unanimidade, seguir o voto do relator e negar o registro da candidatura de Simone Tavares, considerando a candidata inelegível com base na lei da ficha limpa. Com isso, os votos foram anulados e o município terá que fazer novas eleições, com data ainda a ser definida pelo TRE Ceará. O presidente da Câmara deve assumir o cargo no dia 1º de janeiro até o novo prefeito ou prefeita que será eleito para tomar posse. Simone foi eleita com 7.209 votos, cerca de 52% dos votos válidos. O segundo colocado, João Xerez, que foi o autor do pedido de impugnação da candidata, teve 47,49%.
Com informações do Sertão de Canindé, Wellington Lima para o Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, a Justiça Eleitoral tem uma parcela aí de responsabilidade sobre esses transtornos que passam a ser enfrentados pelos moradores dos municípios que foram às urnas eleger os prefeitos no dia 15 de novembro, mas não vão vê-los empossados no dia 1º de janeiro de 2021. Eu falo responsabilidade, Beto, porque a decisão de torná-los inelegíveis deveria ser tomada antes da eleição, para que os eleitores fossem de forma bem conscientes e informados sobre quem pode ou não assumir o comando de um município. A Justiça Eleitoral, Luciano, foi criada especificamente para isso. Primeiro, para organizar o sistema das eleições, para dar tranquilidade e agilidade, já que no total a justiça é muito assoberbada, já tem coisas demais. Então criou-se essa questão da justiça eleitoral, que eu acho que só existe aqui no Brasil e em outros poucos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe uma justiça eleitoral para isso. Lá não tem uma justiça específica, mas o que a gente percebe é que exatamente falta essa agilidade da justiça eleitoral para dar celeridade no julgamento desses casos antes que os candidatos fossem às urnas. Resultado, nós temos aí prefeitos eleitos neste ano de 2020, Luzenor, que nem tomaram posse. É bom que se diga, nem tomaram posse. Alguns nem sequer foram diplomados, outros chegaram a ser diplomados, mas já tem aí o questionamento da inelegibilidade. Resultado, é o caso de Caridade, por exemplo. Praticamente aí a eleição é certa em Caridade. Por quê? Porque ela perdeu o recurso, a Simone, a prefeita eleita, perdeu o recurso aqui por unanimidade no TRE, perdeu por unanimidade no TSE, então dificilmente, ela mesmo que ela entre com embargos, ela vai conseguir reverter esse quadro. O que isso significa dizer o seguinte, 2 fatos. Primeiro, o olhar se volta agora, Luciano, para o presidente que vai ser eleito para o próximo biênio da Câmara Municipal de Caridade, porque é ele que vai, na realidade, administrar Caridade pelos próximos meses de 2021, ou quem sabe qual é o tempo, até que a Justiça Eleitoral defina um calendário de eleições suplementares, Luciano. Tanto em Caridade quanto em outros municípios onde os prefeitos eleitos não forem empossados. Claro que em alguns casos esses prefeitos estão recorrendo ao TSE para tentar reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral.